Em Salmo 135, a palavra fala: o Senhor faz o que quer. Tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos, dos fins da terra ele traz as nuvens, prepara os relâmpagos para as tempestades e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem no Egito matou os primeiros filhos, tanto dos egípcios como dos seus animais. Ele fez milagres e coisas maravilhosas. E assim o texto continua nos mostrando que o Senhor, ele está sobre nós e reina sobre as nossas vidas, de duas formas muito claras. Uma delas é de forma providencial, que significa que debaixo das regras da sua própria criação, da natureza, da física, ele vem com a providência, tanto da chuva quanto dos ventos, em tudo que parece natural para os homens que não conhecem a Deus, mas que para nós temos o entendimento que é a providência divina. Mas mais do que isso, ele é o único que, por ser o Criador, pode quebrar todas as regras e agir no sobrenatural. Ele comanda aquilo que está acima do que todos os cientistas podem entender. E esse é o Deus que reina. Sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a providência de Deus e também sobre o seu sobrenatural. Mulheres, sejam muito bem-vindas a esse episódio. Para mim, ele tem um quesinho muito especial, porque eu tô com uma convidada. Eu tô aqui com a pastora Tati Lancaster Wilson. Ela é pastora da Victory Church como diretora e pastora de missões. É uma igreja americana, mas não qualquer uma igreja muito conhecida nesse ministério missionário. E a Tati foi uma grande amiga, e eu posso dizer, a amiga mais próxima no tempo que eu e o Ramon estivemos lá nos Estados Unidos. Então essa conversa, gente, vai ser uma conversa muito natural, muito íntima, mas o mais importante de tudo vai ser uma conversa profunda, que fala das coisas de Deus, do sobrenatural de Deus, na vida de uma pessoa que tem entregue a sua família, os seus dias, o seu chamado e o seu ministério nas mãos dele há muitos anos. Bem-vinda, amiga! Muito obrigada! Eu falei que conversar com a Érica e tá em casa. É. Não é só agora colocou câmeras e microfone, mas a gente falar do reino, falar de Deus, é o que a gente sempre faz, né, amiga? É isso aí. Nossa. E a Tati, eu e a Tati, nós nos conhecemos há uns 7 anos, ou 8 anos, 8 por anos. aí. E eu e o Ramon, a gente estava chegando nos Estados Unidos, conhecendo poucas pessoas, a gente passou lá o primeiro ano, conhecendo, e de repente chegou a Tati, uma brasileira que gosta de uma boa conversa, e ela chegou porque ela é casada com um americano, eles voltaram para os Estados Unidos, ela vai contar um pouco mais, mas aí, assim, a nossa relação com a América mudou, Sim. né? A gente teve lá nosso cantinho brasileiro, longas conversas, e a Tati nos conectou ainda mais com essa igreja maravilhosa que nós pudemos conhecer. Mas eu não quero começar falando desse momento. Eu quero dizer pra Tati que ela tem uma história inspiradora e eu quero que as pessoas saibam desde o começo. Tá bom. Tá? Eu vou segurar minhas mãos, que a mulherada... Gente, outro dia me vi no Stories, eu fico me mexendo enlouquecidamente. Quando eu prego de pé, eu ando de um lado pro outro. Aí me deram uma cadeira giratória. Aí a gente vai ficar Grande girando. erro, grande Aguenta erro. aí, aguenta Eu vou aí. segurar a minha mão, vou segurar a cadeira e vamos lá. Eu quero que vocês comecem esse podcast sabendo um pouco do começo da história da Tati. Tati, como foi que Deus te chamou? Conta um pouquinho da sua família, da sua história e conta esse início do chamado de Deus na sua vida. Então, nós somos de São Paulo, meus pais são de São Paulo, a gente sempre esteve aqui. Inclusive, nossos pais eram amigos, mas não aconteceu da gente se conhecer quando a gente se conheceu quando era criança, mas não lembrávamos que a gente tinha conhecido. Mas eu sempre cresci na igreja e meus pais sempre levaram a gente em conferência, assim, sempre nos exporam à igreja. Meus pais não são pastores, mas eram sempre muito envolvidos na igreja. E eu me lembro, com mais ou menos 14 anos, uma amiga da minha mãe entregou um livro para minha mãe para me entregar. E era um livro pequenininho e eu nunca fui naquela época, hoje eu amo ler, mas naquela época eu não gostava muito de ler. E eu lembro que eu li esse livro, e esse livro falava de uma missionária indiana, e que ela teve um chamado lindo, e ela contava histórias de que ela foi e pregou o evangelho, e aquele livro me impactou. Foi o primeiro livro que eu li de capa a capa.
Eu não tinha lido um livro inteiro com 14 anos ainda. Eu sei lá o que eu fazia na escola. Eu dava um jeito, dava meus pulos, eu acho. Espero que os nossos filhos Não assista essa assistam. parte, pula essa parte, corta essa parte. Mas eu li esse livro e aquilo me marcou demais. E aí eu lembro de ter palavras proféticas na minha vida, de falarem, nossa, eu te vejo com mochila nas costas e viajando o mundo. Eu vejo você colocando bandeiras e colocando em vários lugares do mundo. E eu nem imaginava como isso ia acontecer. E com meus 17 anos, eu sempre tive vontade de morar fora, de estudar fora. Sempre tive rodinha no pé. Sempre quis viajar. E uma energia fora do comum. Fora do comum. E aí eu fui para os Estados Unidos para estudar numa universidade na Flórida. E aí eu estava lá mais ou menos 3 meses. Quando eu voltei, tive uma semana que é o Spring Break, que eles chamam. Eu voltei pro Brasil, porque não tinha aula, então eu voltei. E meu pastor me ligou, o pastor Edson Rebustini. Um beijo pra pastor Edson, pastora Célia, que eu amo muito. Eles honro a vida deles, porque eu amei, aprendi a palavra, aprendi a amar Jesus com os meus pais e com os nossos pastores. Então, honre os seus pastores. É isso aí. Honre os seus pastores. Porque a Erika e o Ramon, eu conheço o coração deles. Falar deles é muito fácil. Mas aí eu voltei, o meu pastor ligou e falou, Tati, você pode vir ajudar a traduzir? E eu não queria muito, na verdade, eu não queria muito. Mas eu aprendi que a gente vai honrar o nosso pastor e nós vamos obedecer. Se ele pediu, a gente vai falar sim. E meu pastor pediu e eu fui. E mudou a minha vida. Mudou, aquele sim, foi um sim que mudou a trajetória da minha vida. Nessa viagem, eu conheci, veio ao Brasil, a igreja Victory, com o pastor Billy Joe, com a pastora Sharon, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas eles vieram ao Brasil, estavam fazendo cruzadas, estavam fazendo evangelismo nas ruas. E eles vieram com uma equipe de adolescentes, jovens. Eles tinham entre 17 a 20 e poucos anos. E a gente começou a ir às ruas e eu estava traduzindo para esse grupo. Então, todos os dias a gente se encontrava de manhã e eu comecei a ver a dedicação deles na palavra. Todo dia de manhã elas acordavam, tinham meninas na minha casa, missionárias que ficaram hospedadas na minha casa. Eu via lá elas quietinhas, vamos tomar café? Elas estavam lá com a Bíblia aberta, orando. E eu comecei, nossa, como elas amam a Jesus. E aí a gente começou o dia a evangelizar aqui em São Paulo. Nessa viagem eu conheci o meu marido. E ó, vou contar, ele ligou pra mãe dele, você sabe dessa história, né, amiga? Uhum. Ele me conheceu, foi assim, amor à primeira vista, mas a gente não falou um pro outro. Posso fazer um adendo aqui? Que mulher gosta de se interromper. Você não perde onde você tava. Que não vou perder. O Jason é um americano calmo, quieto, super assim, então né? Tem que falar essa parte servo mesmo. Maravilhoso, mas ele é bem americano. E aí a Tati é muito brasileira, ela é um furacão. Eu era a atenção do ônibus, entendeu? Então, quando os gringos os americanos estavam no ônibus, eu tava lá fazendo festa, ensinando paralelepípedo, ensinando palavra, fazendo graça. E o Jason, que é o calmo, recatado, falou, gente, essa mulher... E aí ligou pra mãe dele e falou, mãe, eu acho que eu conheci a minha esposa. Ele não me contou, viu? Sejam sábios, homens. Se ele tivesse me contado, eu tinha corrido. Outra pausa. Ele contando essa história é melhor, é mais romântico. Porque ele diz que quando ele viu a Tati pela primeira vez falando e não sei o que, ele de longe pensou, gente... Eu nunca senti isso na minha vida. E é fofo ele falando isso, porque ele não é uma pessoa super sentimental. Não emotivo. Ele falou, nossa, me deu uma coisa, assim, um frio na barriga, e eu só consegui pensar, eu nunca senti isso na minha vida. E ele ligar pra mãe dele, amor à primeira vista, foi. Né? E ele ligar pra mãe dele e falar, mãe, eu conheci minha esposa, eu acho que eu conheci minha esposa. Realmente foi o Espírito Santo, assim, guiando. Só que ele estava fazendo seminário de teologia. Então, e lá na nossa época tinha uma regra, não podia namorar. Não podia nem conversar, não podia nem trocar olhares, não podia nada. Então, ele até levou bronca, porque essa semana ele ficou mais do meu lado e ficou conversando. Obviamente, a gente não fez nada, a gente só tava conversando. E ele levou bronca, e eu já tava me dando meio difícil. Ah, não pode nem falar comigo? Como assim não pode nem falar comigo? Qual é o meu problema? E aí, fazendo graça. Mas o Senhor me levou de volta, né? Eles foram embora e eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito forte. E enquanto a pastora Cheryl e o pastor Billy Joe estavam pregando, ela estava cantando. E ela estava cantando assim, aleluia, aleluia. Eu senti o Espírito Santo tomar muito forte no meu coração e falar comigo, você vai pra lá e você vai estudar. E você vai pregar as nações. E aquela foi a vez que eu senti mais forte que o Espírito Santo falou comigo. Não através de um profeta, de um pastor, mas foi diretamente ao meu coração. Eu me lembro onde eu tava, qual cadeira eu tava, que roupa eu tava usando. Que lindo. Porque de tão forte que foi a presença do Senhor naquele momento. E aí, eu lembro de eu escrever aquilo.
E eu guardar aquilo no meu coração. Voltei, porque eu tinha terminar o semestre estava no meio ainda. Voltei pra Orlando, onde eu estava estudando. E aí, logo eu já me inscrevi, eu falei pros meus pais, eu quero transferir, eu quero fazer seminário de teologia. E meus pais são uma família de empresários, e eles falaram, mas como assim? Eles, no começo, eles ficaram, assim, me apoiaram, mas ficaram, tem certeza? Você ia fazer marketing, jornalismo, agora você vai fazer... Eu tava entre marketing e jornalismo, não sabia nem o que ia fazer direito, e agora queria virar pastor e missionária. Mas eles me apoiaram, me enviaram. E chegando lá, foi a escola onde o Ramon estudou. O Ramon fez 2 anos, eu fiz meus 2 anos lá. Foi um tempo maravilhoso com o Senhor. E lá foi a primeira viagem missionária que eu fui, fora aquela, né, que eu estava com eles. Mas que eu fui, nós fomos pro México a primeira vez. Fomos para um fim do mundo, dirigimos, assim, dos Estados Unidos até o México. Fomos de ônibus. Uau. Cruzamos a fronteira de ônibus. Mas Deus falou, assim, foi tremendo. Foi onde Deus começou a falar comigo sobre cura, sobre fé. Onde eu cresci na fé, cresci na maturidade espiritual mesmo. E foi um tempo maravilhoso. E aí, não namoramos ainda, eu e o Jason. E aí, depois, eu lembro de a gente ainda se gostar, porque não podia namorar. Lembra que não podia namorar? A gente se gostava e a gente orava. E aí, eu falava pro Senhor. Eu falava muito pro Senhor. Senhor, se o Jason é o meu marido, se é... E a gente nem tinha falado de namoro, nem pego na mão, nada. Eu falava, se ele é o meu marido, eu amo o meu país. E eu amo a minha língua. Então, o Senhor vai colocar o mesmo amor no coração dele que eu tenho pela minha nação e pela minha língua, pela minha cultura. E aí, quando eu estava terminando o meu 2º ano, ele veio me contar que o pastor Edson Rebustini tinha o chamado para começar a escola bíblica aqui no Brasil. E que ele estava se mudando para o Brasil. Eu lembro de eu nem consegui respondê-lo. Eu só, nossa, que legal. E aí, saí correndo pro meu coração. Senhor, como isso? O Senhor tá chamando ele pro Brasil. Que sinal é esse, hein? E ainda assim, eu fiquei, assim, caladinha, assim, sem falar, né? Nada. E esperamos, e aí ele se mudou pro Brasil, começou a escola bíblica. Logo, eu me formei lá. E aí, meu pastor chamou pra voltar, e aí voltamos e trabalhamos juntos, e aí logo começamos a namorar, e aí nos casamos. No Brasil, né? Enquanto tava lá na no América, Brasil. tudo não regradinho. Não podia. Chegou no Brasil. Aí tô. Mas lógico, com a bênção do nosso pastor, nós casamos. Logo tivemos nosso primeiro filho, Tyler, que hoje já tá com 16 anos. Depois veio o Benjamin, o Bem, com 13 anos. E nós estivemos no ministério, ficamos no Brasil por 12 anos. O Jason morou no Brasil por 12 anos. Implantamos a escola bíblica, tínhamos um grupo de estagiários que trabalhavam na igreja conosco, fazíamos eventos na igreja e depois de um tempo a gente deixou isso e começamos a implantar uma igreja na região de Alphaville, a Igreja Bíblica da Paz de Alphaville. E aí foi uma época que Deus falou conosco, que Deus falou muito assim de madrugada comigo. Deus falou que era um tempo de se mudar para Tulsa, Oklahoma, voltar para lá. E aí eu falei, Senhor, se for da tua vontade, então o Senhor vai falar com o Jason. Porque se o Deus que você fala... não sabia é que o Jason tinha orado. Ah, Deus, se ela for a mulher pra mim, ela tem que abrir o coração pra morar um pouco aqui no meio oeste, no meio cowboy lá dos americanos. Brincadeira, nem sei se ele fez essa oração. Não, acho que não. Mas Deus te deu uns 12 anos pra ficar no Brasil. Deus, eu acho pra me adaptar, pra me maciar. Mas o Jason, quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei, porque eu achava que ele realmente não ia querer. E quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei, você vai ter que falar com ele. E ele teve realmente mais dificuldade de largar a nossa nação, de largar o Brasil do que eu tive. Eu tava pronta, eu já tava, vamos encarar novos desafios, vamos, sabe, assim, eu falava, vai ser bênção, mas nós fomos com uma palavra que era o que a gente tinha aqui, nós não tínhamos emprego, não tínhamos nada, nós não sabíamos o que ia fazer, nem sabíamos do nosso ministério o que seria, mas nós fomos com a palavra que Deus tinha nos dado. E aí, chegamos lá na primeira semana, logo na primeira semana, a gente, óbvio, que uma coisa que crente faz é ir pra igreja. Então, vá pra igreja. Se você tá fora da igreja, vá pra igreja. E aí, nós fomos pra igreja e nós conhecemos pessoas e eles falaram, o que vocês estão fazendo? Aí a gente falou, a gente acabou de se mudar pra cá. E eles falaram, a gente já quer contratar vocês. Vamos ver onde a gente coloca vocês. E é uma área que a gente já tinha trabalhado muito, inclusive no Brasil, a gente tinha levado muitos grupos para fazer missões dentro do Brasil, no Nordeste, até no Sul, mas no Paraguai, na Bolívia, nós tínhamos viajado muito já, uma área que a gente sempre amou, sempre fez muito. E aí eu e o Jason começamos a trabalhar no Missions, no Victory Missions, e vou falar, a primeira semana que eu conheci a Érica e o Ramon, a gente tava pra pintar o escritório. Lembro dessa história. Sim, maravilhosa. E aí a gente foi jantar. E no outro dia eu falei, então, galera, vamos lá pintar
com a gente? Vamos lá, que a gente precisa pintar, dar uma reformada, tá velho, tá antigo, os nossos Era escritórios. um andar inteiro de um prédio, um andar inteiro de missões. Isso. Aí a Tati chegou pra dar uma organizada, né? Nos ouvidos de uma pessoa normal, dar uma organizada é assim. Dá uma tirada no entulho, dá uma Não, não limpada. comigo. Não, a Tati fez uma revolução no andar inteiro e levou vários amigos brasileiros pra isso. E a gente tava lá. Não, Naquele dia eu fiz 12 horas de faxina. Fez Obrigada, 12 horas de Tati. faxina de É pintura e ela ainda verdade. desenhou uma arte, gente, foi Na ficou parede. super legal. A gente escreveu Brasil antes, depois pintou por cima, lembra? E era toda de traços, de triângulos, lembra? Ficou Aham. linda. A gente virou pintora, design de interiores, decoradora, pastora, tudo Foi ali naquele mesmo, dia. Foi muito legal. Os nossos filhos dormiram na cadeira, o Enzo tava dormindo na cadeira, os nossos também. Foi uma alegria. Foi. E aí Deus nos uniu propósito, porque hoje já É. faz 8 anos que a gente se conhece. E a gente sempre anda próxima É. e tem sido uma bênção isso. E aí foi quando a gente mudou pra Tulsa e começou o nosso ministério lá, eu e o Jason. E é um pouquinho da nossa história. E assim, essa nossa história, a nossa conexão, ser lá nos Estados Unidos, abriu muito a minha mente a respeito da unção daquele lugar, né? E a gente tá aqui falando nessa temporada, sobre o reino de Deus. E a forma como ele se manifesta nas nossas vidas, nas nações, nas igrejas locais. E a verdade é que Tulsa tá localizado num lugar nos Estados Unidos, né, que é conhecido, para quem não sabe, como Bible Belt, que é o cinturão da Bíblia, Isso. que é um lugar americano muito importante. E eu lembro quando eu morei lá, eu senti uma atmosfera espiritual muito diferente. Eu tive, assim, É verdade. experiências sobrenaturais em Tulsa que eu nunca tinha tido. É lógico que a gente estava separado, a gente estava com uma vida um pouco mais imerso nessa busca, diferente daqui, que existe muita agenda ministerial, a gente estava mais pacato, mas Tulsa tem uma atmosfera espiritual relacionada ao propósito de reino para aquele lugar. E aí eu queria que você contasse um pouco, Tati, sobre isso, quando você chegou lá. Você já fazia missões no Brasil, mas como foi essa temporada desse mergulhar nos Estados Unidos e nessa nova unção, nessa nova igreja? A Victory, que é a igreja que a Tati hoje é pastora, é a igreja que nós frequentamos por 2 anos e meio. E foi Deus que escolheu essa igreja. A gente estava para ir para uma igreja na Califórnia. É verdade. Deus fechou o visto. A gente, então, decidiu ir para a Universidade da Oral Roberts. Deus também fechou a porta. Glória e a era a Deus. Victory para nós. E nós fomos muito abençoados. Assim como eu falei no início, apresentando a Tati, é uma igreja com um chamado missionário fortíssimo desde a sua fundação. E eu queria perguntar para você, como foi esse aprofundar ministerial? Porque você cresceu muito na sua vida ministerial ao longo desses 8 anos que você está lá. E como foi esse aprofundar e como o chamado da igreja e daquele lugar tocou nesse seu ministério, nesse seu crescimento? Então, vamos falar, Tulsa também tem uma posição geográfica muito importante nos Estados Unidos. Nós estamos ali bem no meio oeste, né, no centro-oeste, então ela está bem localizada no meio. Então, o que aconteceu era um lugar fácil de se chegar, até para conferências, para ajuntamentos. Então, muitos ministérios começaram a ir para lá. E um dos grandes, que foi um dos pioneiros lá, foi o Oral Roberts. E ele fundou a faculdade. Ele ele começou a ministrar na fé, na cura. Ele construiu 3 torres gigantes para unir a ciência e a espiritualidade, digamos, a ciência da medicina. Porque nós cremos que Deus deu a sabedoria ao homem para descobrir a ciência. E juntamente nós vamos misturar Deus, porque Deus no meio. Então, os doentes iam lá, mas eles eram orados, então cremos na cura, mas também cremos na cura através da ciência. Também temos uma outra igreja e seminário muito famoso, acho que brasileiros bastante conhecem, que é o Rema, que é muito do Kenneth Hagin. Hoje hoje ainda é liderado pelo Kenneth Hagin Jr., ainda está lá. E é uma das igrejas, hoje eles têm escolas bíblicas pelo mundo todo. E também foi um pregador, né, de cruzadas. Ele pregou muito a fé, muito a doutrina
da fé e da cura, por Uhum. milagres, viajou muito o mundo todo. Outro que o brasileiro também, eu acredito que conhece, é o T.L. Osborne e a Daisy Uhum. Osborne. Tem livros deles falando sobre a fé, mas ele que começou mais ainda, começou cruzadas no ocidente do mundo, né, na parte da Ásia ali. Ele começou a ir para aquela região e fazia cruzadas, assim, gigantescas, onde eles viam o poder do Senhor ser manifestado de maneira maravilhosa. Então, através de libertação de demônios e de cura física ali. E também o quarto ali que entra nesse mesmo parâmetro, que é o pastor Billy Joe Doherty, que foi um discípulo do Kenneth Hagin, foi um discípulo do Oral Roberts. O prédio que eu estudei na minha época... Que é o fundador da Victory, Que é o né? fundador da Victory. O prédio que eu estudei era do T.L. Osborne, mas ele é o fundador da igreja onde hoje eu sou pastora e onde a igreja foi baseada em missões. Então, a nossa igreja, ela tem escola, ela tem o seminário e ela tem a igreja, mas até a escola, que é de 6 semanas, porque mãe americana coloca bem novinho na escola, até se formar do colegial, o intuito dele era, nessa escola nós vamos treinar missionários, nós vamos enviar. Toda a visão da igreja é voltada para missões, é voltada ao ID. Então, nós vamos equipá-los, nós vamos treiná-los e nós vamos enviá-los. Então, a escola serve para isso, o nosso college serve para isso. Então, é bem o foco do pastor Billy Joe. E ele viajou o mundo, que graças a Deus, eu falo, nossa, Deus é bom. A única vez que ele veio ao Brasil foi essa vez que eu conheci o meu marido, que eu conheci a Victory. Que legal. E propósitos realmente foram unidos. Porque é onde a gente chegou lá e, assim, Deus tem feito grandes coisas na igreja. Nesses últimos 8 anos que a gente esteve lá, eu comecei devagarinho. O meu marido é americano, então eu ainda nem tinha o green card quando a gente chegou lá. Hoje eu já tenho. Apesar de eu já estar casada há 10 anos, mas eu não fiz, né? Então tem outra história para outro dia. Mas eu cheguei lá e nós já começamos a servir no mesmo momento. Então, a Tulsa é um lugar, geograficamente falando, é estratégico, mas também tem muitos ministérios que ainda estão lá, muito fortes, que sempre tiveram um olhar para o mundo, não só para a igreja local, mas apesar de termos um trabalho local muito forte, principalmente a Victory tem um trabalho local, de evangelismo local, de serviço local, através do Tulsa Dream Center, de outras, nós temos bastante, mas o nosso coração é global. A nossa igreja não é para ficar só dentro das 4 paredes, mas é para o mundo. E nós queremos treinar os nossos alunos da escola, nossos membros, ao ID. E ao ID em todas as maneiras. Então, esse é um pouco do nosso... E eu hoje, como pastora, eu já nem lembro mais quantos alunos, mas nesse último Spring Break a gente leva... Conta um pouquinho o que é que você faz lá. Então, como pastora de missões, a gente faz muita coisa. A gente cuida, nós temos mais de 60 missionários, onde a gente os mantém mensalmente. Então, temos missionários em todos os continentes do mundo. Então, eu sou pastora desses missionários. Então, pastoreio, os ajudo, os encorajo. Também a igreja mantém eles financeiramente, ajudando. Nós temos escolas bíblicas, o Victory College, tem o Victory College International, que então nós temos mais de 2.000 escolas bíblicas ao mundo. Voltando à visão do pastor Billy Joe. O coração dele é o quê? Treinar o cristão para pegar o evangelho. Então, equipá-los, treiná-los. Então, isso é a visão também. Então, nós damos o nosso currículo de graça, nós não cobramos nada de ninguém. Então, se uma igreja em qualquer lugar do mundo entra em contato conosco e ela quer o nosso currículo, nós entregamos, nós fazemos uma afiliação. Que incrível. E aí, nós entregamos, não tem custo nenhum. Às vezes é pendrive, às vezes é por Dropbox. Da maneira que eles querem, a gente envia o nosso currículo todinho, porque o nosso intuito é que a palavra do Senhor seja espalhada e que o cristão esteja preparado para pregar o evangelho. Então, é um pouco do que eu faço. Outra parte que eu faço, que é uma das partes que eu mais amo, é viajar. Viagem missionária. Como eu falei no começo, eu tenho rodinha no pé. Tem. Sempre gostei de viajar. Sempre. Desde menina, eu sempre ficava, mãe, pra onde a gente vai viajar? Pai, pra onde a gente vai viajar? Mas era o amor de Deus no meu coração pelas nações. Então, sinal de Deus que era um chamado mesmo. Era um chamado. E aí, a gente eu levo pessoas comigo de todas as idades. O mais novinho que a gente já levou foi de 10 anos. A gente já levou mais novo, mas os pais estavam. Então, já foi até de 4, 5 anos com os pais. Sem pai e mãe, de 10 anos, até... Eu já tive um senhor que foi até com oxigênio viajar conosco. Ele tinha 78 anos. E eu falei, se o seu médico te liberar, a gente te leva.
E ele trouxe uma cartinha do E ele médico. foi pra onde? Ele foi pro Peru com a gente. Meu Deus do Que a céu, Isa aqui da viu? igreja foi até com a gente, foi com a gente. Ele era diabético, mas eu falei, se o seu médico liberar, Deus sabe todas as coisas. E ele foi um tempo incrível, deu tudo certo, graças a Deus. Então, a gente faz isso. Então, eu cuido da parte de montar a viagem e até orar e buscar do Senhor aonde é o local onde Deus está nos enviando. Então, nesse último, nós fomos para LA, que é dentro dos Estados Unidos, para Guatemala, para Costa Rica e para Belize. Quantos países você já viajou fazendo missões? Eu acho que foi mais de 50. Eu preciso, na verdade, sentar e anotar. Eu tive que fazer um documento para os Estados Unidos para uma outra coisa, e eles me pediram os 5 últimos anos de países que eu fui. E deu 29 países. Uau! Então, eu já sei que foi muito mais que isso. Uhum. Então, eu já fui para todos os continentes, eu sei que eu já fui. E eu amo. Que delícia. Eu fico apaixonada, assim, eu acho que é a melhor semana, quando eu ativo pessoas para pregar o evangelho. Quando eu vejo uma criança de 10 anos sendo equipada, preparada, e às vezes ela nem sabe orar ainda, mas eu falo, não, você vai aprender, você vai pregar o evangelho, você vai orar por cura e vai ser curado. Porque Deus nos usa para fazer isso. Então, é um pouco do que a gente faz, e isso é lá. Uma das coisas, você tá me contando, assim, tantas coisas me vieram à mente, né? Como a sua história pode inspirar mulheres que estão nos ouvindo, mas uma coisa que me veio agora, você contando tudo que você faz, todos esses projetos, todas as suas áreas, o que me veio à mente é como é abençoada a geração daquele que teve o seu antecessor, aquele que veio antes, como alguém que se posicionou perante o reino de Deus, né? A gente, né, se for se colocar nessa geração, a nossa geração, é uma geração depois desses grandes avivalistas. A gente está falando agora dos Estados Unidos, mas mesmo aqui no Brasil, né? Houve um grande avivamento da igreja brasileira na geração dos nossos pais. E o que a gente pode perceber é que a bênção que vem como fruto do posicionamento de homens de Deus perante o chamado de viver para o reino, né? Olhar o reino de Deus como um propósito de vida a ser vivido. E algumas mulheres podem estar assistindo e só ouvindo, que legal, tô ouvindo a história de uma mulher de Deus, e é isso. Isso tá tão longe da minha realidade. E muitas mulheres podem estar ouvindo e estar pensando, na minha casa eu não tive pais cristãos. Eu tô aqui tentando male na minha geração viver o evangelho. E o que eu quero inspirar você que está ouvindo agora é saber que cada posicionamento de uma mulher ou de um homem cristão trará um fruto de bênção e de portas abertas, porque Deus, ele tem o reino manifesto, é um propósito de Deus, né? E quando a gente se coloca à disposição para manifestá-lo, nós vamos viver a promessa, toda a promessa feita para o cristão que se entrega verdadeiramente, né? A gente tem que entregar aquela primeira entrega de coração, crendo em Jesus, mas depois disso, todo dia é uma entrega de vida, é carregar uma cruz muitas vezes, mas também é viver uma abundância sobrenatural. E se na sua geração você se posicionar, eu posso garantir que a geração do seu filho vai viver o reino de uma forma um pouco mais... eu não posso dizer real ou fácil, mas vai viver os frutos. Sabe o filho que é herdeiro? Que você herança você já começa passos na frente. Isso, eu acho que é isso. Eles estão... O piso dos nossos filhos é os nossos ombros. Eles Perfeito, estão pra cima isso. de nós. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, e nós obedecemos, e pode falar, mas ela trabalha no ministério, e ela viaja ao mundo, é muito diferente, eu tô aqui criando os meus filhos, mas é dentro da nossa casa que nós cumprimos o ID. Começa dentro da nossa casa. Eu lembro logo no começo que eu estava lá nos Estados Unidos, e aí quando foi feito, foi explicado até o trabalho, né? Como pastora, a gente tem um chamado, mas é um trabalho também. E você vai viajar bastante, vai viajar aquilo. E eu falei pro Senhor, eu lembro de uma oração que eu fiz pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu topo, eu aceito o seu chamado na minha vida, mas não à custa da minha família. Não à custa dos meus filhos e do meu casamento. Então, o meu casamento é prioridade, os meus filhos são prioridade. Então, o Senhor vai me dar graça, vai me dar sabedoria
para exercer todas as Que funções. essa é a visão de Deus, né? Todas as funções que o Senhor me deu. E eu vejo que o Senhor tem dado tanta graça na minha casa, mas eu vejo para você que talvez tá em casa e você não é pastora, ou você tá criando o id do Senhor. Quando Deus falou, vá a todo mundo e pregar o evangelho começa dentro da nossa casa. Os nossos filhos, a primeira Bíblia que eles leem é a nossa vida. Então, os nossos filhos, não adianta a gente ir lá e pregar para fora, e dar uma de crente, e dar uma disso e daquilo, mas dentro da nossa casa, nós não pregamos o evangelho para os nossos filhos, ou nós não agimos como quem é o cristão. Então, dentro da nossa casa, eu vejo que pais hoje em dia estão terceirizando a obrigação da igreja de ensinar o meu filho a palavra, a obrigação talvez coloca uma escola cristã. Nos Estados Unidos tem muito disso, mais ainda que no Brasil. Coloca numa escola cristã e fala, vocês ensinam a Bíblia para o meu filho, então vai ter aula de Bíblia, então vocês ensinam, eu não preciso porque a escola vai ensinar. Ou então leva para o culto de adolescentes, leva para o culto de jovens, porque a igreja, a obrigação da igreja, é o pastor que vai ensinar a Bíblia para o meu filho. Não, mas a Bíblia que o seu filho está lendo é a sua vida, como o seu comportamento, é a sua atitude, é como você fala com seu esposo, é como você fala com seus filhos. E óbvio, nós somos humanos, nós erramos, mas o Senhor está no controle. E eu vejo que crianças de 10 anos que são ensinadas a pregar o evangelho e... Obviamente, nós fazemos viagens missionárias para avivá-los, para mostrar a eles uma visão de missão que eles não tinham. E muitas dessas crianças, elas vão em todas as viagens missionárias todos os anos, e depois elas começam a manter missões, começam a orar por missionários, começam a enviar outros alunos. Hoje, às vezes, a gente liga, e doadores ligam e falam, quero enviar 10 alunos para a viagem missionária, e eles pagam para 10 alunos. Pessoas que nem legal. às vezes são da nossa igreja, mas eles ligam. Mas eu acho que é muito importante que é o foco, assim, eu acho que você, mulher que tá aí nos assistindo, começa a pregar o evangelho dentro da sua casa. Onde é o seu id? É na padaria que você vai? É no mercado? Pregar o evangelho, eu acho que não eu tenho certeza, não é só para pastores, não é só para missionários, não é só para alguns, é para todos nós. O id do Senhor é uma missão que ele deu a todos nós. Então, nós como cristãos, você aceitou a Jesus no seu coração, você começou a ser discipulado, você tem algo para depositar na vida de alguém. E é óbvio que você tem que criar uma cultura. Então, você tem que criar um hábito de eu estou caminhando, eu tenho Jesus dentro de mim. Então, as pessoas estão olhando a minha vida, elas estão lendo a minha vida e eu vou caminhar na luz. Então, você tem que se expor. Tem que se expor para você orar para alguém, é um Deus abençoe, um convite para a igreja. Eu já recebi muitos nãos na minha vida de convidar para a igreja, mas você não deixa de convidar. Você não deixa de convidar. O negócio é convidar. Eu, esse fim de semana, estava numa conferência, liguei para umas amigas, mandei mensagem, sabia que elas não estavam. Vem na igreja. Algumas foram, algumas não. Mas eu não... se receber ou não faz parte, mas a gente tem que continuar convidando. E convidando, e convidando. E como mulher, mãe, eu continuo depositando os meus filhos. Vocês vão convidar os seus amigos, vocês vão trazê-los para a igreja. Porque, apesar de eles estudarem na escola da igreja, dentro da escola, você não precisa ser cristão para estudar na escola. Você pode ser de famílias, tem até... tem um aluno em específico que tem 2 pais e colocaram na escola cristã, o que é bem assim, né, diferente, mas tem alunos também que as famílias não são cristãs. Então, eu falo para os meus filhos, vocês vão convidá-los, vocês vão ministrar a palavra a eles, vocês vão trazê-los para perto, e é parte da nossa vida isso, mas não é só da minha, tem que ser de todo cristão. A gente tem que, onde a gente vai, a gente exala o bom perfume de Jesus, e como a gente faz isso? Sendo gentil com as pessoas, sendo educado, convidando para a igreja, orando pelas pessoas. Eu me lembro, assim, desde muito nova, de que quando uma amiga minha tinha problema, para quem elas ligavam era pra gente. Até hoje, eu recebi uma mensagem essa semana de uma amiga falando, nossa, Tati, sempre eu vejo você agora pregando, mas mesmo quando você era jovem, não tinha título nenhum, quando a gente tinha problema, os nossos pais falavam, liga lá pra aquela tua amiga crente. Que legal. Liga lá pra tua amiga crente. Legal. E na nossa época, eu não lembro pra você, mas pra mim, eu tinha um pouco, ai meu Deus, eu estava numa escola não pública, particular, mas não cristã, né? Sim. E aí eu ficava, todo mundo fala que eu sou crentona, eu sou filha do... Porque eu não podia isso, não podia aquilo. Eles tinham um pouco de preconceito, eu acho, no meio dos jovens. Crente. Hoje em dia tá pop ser crente. Exatamente. Hoje tá meio Hoje pop. a celebridade é crente, mas antes... Antes não.
Ser crente... Antes de ser crente era ser crente de verdade. Hoje existe uma... Vamos exato, ser bem honesto. exato. Hoje existe uma galera, assim, que diz que é crente e não muda nada na vida. Então as pessoas falam, é muito legal, né? Não tem tanta diferença. Não tem tanta diferença entre o crente. O que é ruim, Isso. mas pra nós existia esse tabu, né? De falar que era crente na escola, uma vergonha. Uma vergonha. Ou a minha mãe ficava assim, você já orou pela sua amiga? Ai, mãe, que vergonha. Você não vai sair de casa antes de ler a Bíblia, minha mãe falava. E eu, ai, que vergonha, eu vou ler a Bíblia na frente dos meus amigos, eles vão achar que eu sou careta. Porque naquela época, mas a gente se diferenciava mesmo, porque... quando era crente, tinha que ser crente. Tinha que ser crente. Hoje em dia tá diferente a coisa, mas hoje mesmo, dentro de uma escola cristã, os meus filhos têm que ser crente. E eles são ensinados a fazer o que é certo, não o que é conveniente. Eles são ensinados a fazer o que é conforme a palavra, obedecer ao Senhor. E é muito lindo o privilégio de poder levar outros alunos. Assim, um menino, uma criança de 10, eu tava contando, acho que foi pra você, um pouquinho antes da gente começar o podcast. A gente fez a viagem missionária agora pra LA e foram alunos de 10 a 12 anos. Então, crianças bem jovens, assim, crianças, e pensa, ficaram uma semana longe dos pais. E eles foram lá e estavam ministrando, e um dia eles voltaram, tinha 2 outras igrejas que não estavam tão acostumadas com esse mover de cura que a gente estava falando. E nós ensinamos, nós fazemos alguns treinamentos, né, antes da viagem missionária, e nós ensinamos a ele que não é somente o pastor que pode orar por cura e ver cura. Todos nós podemos ler, porque o Senhor disse que pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Então, recebe cura aí na tua vida, em nome de Jesus. Se você está crendo pela cura, você pode receber aí, enquanto você assiste esse podcast, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, você pode ser curada agora, em nome de Jesus. Amém. E eles estavam voltando de um culto e estavam esperando o sorvete chegar, antes de dormir. Enquanto eles esperavam o sorvete chegar, chegou uma outra van de uma outra igreja e tinha um menino com o braço quebrado, um outro com problema de coluna, e eu não me lembro qual que era o outro. E eu só sei que eles estavam dançando, criança, né, de 10, 12 anos, mais uma música cristã, e fazendo festa, assim, esperando sorvete. E aí, um deles chegou e falou assim, por que vocês são tão diferentes? Falando porque eles eram bem jovenzinhos, a outra igreja já era mais velhos. E eu acho que o adulto tem mais dificuldade até de crer. Então, a gente ensina a criança com 10 anos. Certeza. Fala, Deus cura. Pureza, né? Nossa, eles falam, Deus cura. Acabou. A fé deles, né? E aí, eles falaram, a gente ora por você. Um dos nossos meninos de 11 anos falou, podemos orar por você? E aí eles começaram a orar por eles. E aí foi um curado. Aí o outro falava assim, não tava, mas eles me ligaram na hora. Ai, que lindo. Meu celular não parou de tocar, eu atendi. E eles falaram, Tati, você precisa ver, tá acontecendo um avivamento no meio do estacionamento. Eles não estavam nem dentro de nenhum lugar. Que lindo. E eles começaram a orar por um, e orar por outro, e orar por outro. E aí foi um curado, depois o outro foi curado, depois o outro foi curado. E o Espírito Santo batizou com o Espírito Santo, começaram a orar em línguas. Então foi um momento muito lindo. Uau. Não era dentro de um culto, não foi dentro de uma ministração planejada, foi enquanto eles estavam esperando o sorvete. E uma das crianças, corajosamente, cheia do Espírito Santo, falou, eu oro por você, eu creio que Deus pode curar a tua mão agora, que foi a mão que foi curada primeiro. E parece que a mão tava até, assim, roxa, inchada, saiu naquele mesmo momento, tem vídeo, tem foto, e aí Deus avisou. Isso foi, assim, Deus curou na mesma hora, e aí teve outras curas, e aí o culto rolou. E aí começou um culto, né, vigília da criançada lá, que aí a líder teve até que falar, vamos, galerinha, vamos, agora já deu, já tá tarde, agora é hora de dormir. E isso a gente vê em todas as viagens, nós os incentivamos a orar por cura e ver cura, mas nós, quando estamos acabando a viagem, a gente fala, mas não é só aqui. Uma coisa que a gente ensina é que a expectativa gera o milagre. Então, acontece que na viagem missionária, eles vêem muitos milagres acontecerem, porque eles estão na expectativa de ver o milagre. Mas a gente ensina eles que quando a gente volta para nossa casa, você tem que ver, o milagre tem que continuar acontecendo. Porque é o poder do Senhor manifestado. Não é a Tati que curou, não é a Érica que cura. É o Espírito Santo, é Jesus que cura. Nós somos só o vaso, somos só a ponte, a maneira que Deus usa para curarmos outros e usar. Então, a gente ensina eles a ir em qualquer lugar e orar. E esses dias eles foram num passeio, essa mesma turma, e começaram a orar e pregar o evangelho. Então, vidas foram... E eles estavam no passeio da escola, não era um passeio de missionário, não era evangelismo, não era nada.
Eles estavam só num passeio da escola normal, com os pais, com os professores, e eles começaram a orar pelas pessoas, e as pessoas ficaram impactadas, e voltaram contando. Foram 7 vidas entregues a Jesus naquele passeio da escola. Porque a gente acredita que evangelismo não é um evento, é uma vida, é um estilo de vida. Ô, Tati, e você tá contando essas histórias, e eu queria te perguntar, qual que você acha que é a forma que a gente pode gerar na nossa comunidade cristã, né? Tanto em nós quanto nos outros, aqueles que já estão avivados, cheios do poder do Espírito, como avivar a outros, né? Porque enquanto você está me contando, eu só consigo imaginar que lindo uma comunidade de pessoas que estão umas engajando as outras nesse avivamento do poder do Espírito Santo, da manifestação do sobrenatural, porque o ID, ele é um mandamento e Sim. aí a gente... É um posicionamento, né, que cada um precisa tomar, de entender que nós somos enviados por Deus onde quer que estejamos, assim como você falou. Exato. Independente se é aqui no trabalho, do lado da minha casa, na padaria, ou se é do outro lado do mundo. Eu cumpro o meu papel de obediência e o que o Senhor faz em mim, né? Porque ide recebereis poder. Esse Sim. poder é a autoridade do Espírito Santo em nós. E esse poder faz com que o sobrenatural aconteça, né? Que Deus é capaz de gerar esse sobrenatural na nossa vida. Como gerar uma comunidade, ou uma vida que vive isso de forma verdadeira, sabe? Porque aqui na igreja a gente prega e tal, mas essa vida comum de igreja, vem no culto, volta, participa de um evento, muitas vezes não gera a mentalidade do ID, né? Que dica você daria para uma igreja que talvez não tenha essa visão missionária que a Victory tem, né? Sim. A Victory, a Tati falou do pastor Billy Joe, que é o fundador, e ele é falecido agora, o filho dele foi o nosso pastor, é o pastor da Tati. E o lindo é que ele fundou a igreja e ele sempre teve um chamado pessoal missionário. Sim. Ele foi um grande missionário na Rússia, né? Ele foi um dos primeiros depois que a Rússia se abriu de novo. Sim, foi. Ele foi por 2 anos, né? Todos os meses ele deixava a igreja por um fim de semana e todos os meses ele pregou o evangelho. E até hoje, quando eu encontro um russo, quando eu encontro... nós ainda vemos frutos, até hoje, de gerações, 3 gerações. Já estamos, 3 gerações já se passaram. Que lindo. E ainda vemos frutos de famílias que encontraram a Jesus quando ele começou a ir para a Rússia. Logo que ela se abriu, ele já viu já viu uma entrada e já começou a entrar e começou a fazer pequenos ajuntamentos de pregar o evangelho, e aí cresceu e eram gigantes. Mas eu acho que a dica que eu dou é que a gente, é o que eu falei no começo, não pode ter vergonha de receber um não. Não pode. Eu acho que o pastor Paul e a pastora Ashley, eu acho que eles também servem como modelo para nossa igreja. Ele sempre conta muitas histórias de que ele estava passando na rua e viu alguém e ele para o carro. E aí ele sempre anda no carro com bolachinha, com alguma coisa. A gente, por ser Estados Unidos, ainda tem moradores de rua. Ou gente necessitada na rua, ele para o carro e ele leva os filhos. Bora, vamos ali. Então, fazer isso com os filhos. Então, a gente... você tá na padaria... Você leva um convite da igreja, não sei, talvez seja um convite para um evento da igreja. Dá uma dica pros tímidos, porque você não é tímido. Não, eu não sou tímida. Agora pensa no Jason, vai, Tá pensa bom. no Jason. Que dica que você dá pro seu marido americano e para nós mulheres um pouco mais tímidas, então vamos fazer mais ou menos um faz de conta aqui. Como a gente até ensina, eu tenho até uma aula que a gente dá lá de pregar o evangelho, de evangelizar pro dia a dia, porque a gente precisa começar com um pouco. Então, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, no posto de gasolina, você coloca a sua própria gasolina. E geralmente é uma pessoa do lado. E aí você começa até, assim, uma dica para os tímidos pode falar do tempo. Pode até falar no elevador. Então, a gente fala que a gente tem que ter... Pode até falar do tempo. Nossa, o dia tá lindo hoje, né? Tá. O que você... você vai em alguma igreja? Às vezes a gente pergunta bastante lá. Uma das dicas que eu dou você pode até perguntar, você vai em alguma igreja? Aí a pessoa fala, não. Você já ouviu falar da Ya Church? Não, então, mas posso te falar? Deus tem um propósito pra tua vida. Eu não sei
o que você tá passando agora, mas eu quero dizer que Deus te ama e Ele tem um propósito com a tua vida. E aí a pessoa fala, às vezes a pessoa fica sem graça e tudo, e aí você pode perguntar, você quer saber mais? E aí você pode puxar um papo, eu acho que um dos segredos é puxar um papo leve. Uhum. E se a pessoa realmente ficar arredia e não quiser mais falar, você termina falando, Deus te ama, Deus tem um propósito com a tua vida. E Deus te abençoe, e você pode largar e deixar e sair Sim. andando. Mas o que eu recebo na minha vida, o que eu percebo, assim, com os meus filhos, é que quando você começa a puxar um papo e falar de Deus e perguntar pra eles se você acredita na vida eterna, você acredita em céu, as pessoas são curiosas e elas querem saber Verdade. mais. Mas um dos segredos é a gente não pode dar daquilo que a gente não tem. Então, se você não tá cheio da palavra de Deus, você não consegue. Um copo só transborda se ele tá cheio. Excelente Então, dica. nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios da palavra para a gente poder transbordar. Então, até, assim, no primeiro dia, o nosso primeiro devocional de toda a viagem missionária, o tema é esse, transbordar. Como a gente transborda? Enchermos a palavra, enchermos o Espírito Santo. Porque eu não consigo te dar uma jaqueta se eu não tenho. Eu não consigo te dar um tênis se eu não tenho. Eu não consigo te dar Jesus se eu não tenho Jesus. Mas eu não consigo desenvolver uma conversa sobre a palavra se eu não sei a palavra. Eu não consigo ser liderada pelo Espírito Santo se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, a gente precisa ter intimidade com a palavra do Senhor, a gente precisa estar mergulhado na presença do Senhor e para poder compartilhar daquilo que a gente tem. E o que nós temos é Jesus. E nós temos um bom sorriso. E às vezes eu falo, um sorriso pode abrir uma porta para uma conversa que vai levar uma salvação, que pode levar alguém a Cristo. E eu não sei se a YA Church ou outras igrejas têm convite, ou então faz você. Põe num papelzinho, escreve no celular, na mesma hora, o endereço é esse, eu guardo o teu lugar. E a gente sempre, quando tá convidando pra ir pra igreja, ou pra convidar pra alguma coisa, eu falo, me avisa que você tá indo, que eu vou guardar um lugar pra você. Esse domingo eu vou ter uma cadeira guardada pra você. E a pessoa se sente especial, porque as pessoas, elas estão procurando um lugar aonde pertencer. É isso mesmo. Há um vazio dentro das pessoas que só pode ser preenchido por Jesus. Mas elas também se sentem, apesar de ser um mundo tão conectado pela internet, elas são muito sós. As pessoas são muito sós. E quando elas se sentem vistas, que elas vão pertencer a algum lugar, elas querem participar daquilo. Então, a gente... E não pode ter vergonha, tem que ir, tem que encarar. O lindo é que, assim, o Senhor, como Rei das nossas vidas, Ele nos dá o mandamento de ir, né, e levar esse evangelho de salvação de Cristo, que é tão transformador, né, muda a vida por completo. Sim. E aí ele dá o Espírito Santo, que é a autoridade para pregar, mas não só isso, ele é a ousadia também, né? Então a timidez, ela é vencida pelo próprio Espírito Santo. Então a gente não precisa ter o poder para vencer a nossa timidez, mas o Espírito Santo faz isso por nós. E eu quero deixar aqui o desafio para você que está nos assistindo e que está sendo tão inspirado pela Tati, né? Pensando, gente, que mulher maravilhosa, mas eu quero dizer que você também é uma mulher maravilhosa, você também carrega uma mensagem maravilhosa. E pelo menos uma pessoa essa semana. Sim. Guarda essa mensagem. Uma pessoa no mínimo essa semana você vai falar. Não deixa passar. Não deixa esse podcast ser em vão na sua vida e esquecer dele daqui a pouco. Essa pessoa que você conversa, puxa um assunto, convida para a igreja, convida para uma célula, né? Sim. Enfim, entrega uma palavra de Deus ou uma oração para quem tá com aquela cara cabisbaixa no trabalho. Isso pode mudar a vida de uma pessoa, uma atitude de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vou dar mais uma dica. Uma das dicas você tem o seu testemunho. Então, nós temos experiências com o Senhor. E as pessoas, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, as pessoas gostam de ouvir história. História é uma coisa que a gente senta na mesa pra comer. O brasileiro ainda adora, né? Senta na mesa, quer ouvir história, quer ouvir papo. Então, você contar o seu testemunho. Como foi o seu encontro com o Senhor? Conta uma história, assim. O meu filho, quando tinha... Eu conto bastante essa história. Quando eu estou... Alguém que eu vejo que tá enfermo, que precisa de cura, eu conto. O Tyler foi diagnosticado dizendo, quando ele tinha 9 meses, com 2 anos, ele não passa de 2 anos, mãe. A gente ficou internada no Einstein. E eles falaram, olha, ele tem uma bactéria no coração. E essa bactéria, quando é pega nessa idade, com 9 meses, eles não passam de 2 anos.
E eu, na mesma hora, no meu coração, eu falei, não, eu rejeito essa história, eu rejeito essa palavra sobre a vida dele. Era o primeiro Natal dele em casa. E eu falei, nós passaremos o Natal ainda em casa. E eu criei, eu li, orei. Nós fomos, assim, levados às pressas pro Einstein de São Paulo. Nós estávamos em Alphaville. E aí, chegando lá, os médicos, veio um médico de outro, assim, de helicóptero ver ele, porque era um caso de emergência. E eu confessando a palavra, eu criando, e eu declarando, meu filho vai viver. Ele não vai morrer e vai declarar as boas obras do Senhor. E eu declarava sobre a vida dele, orava. No outro dia, refizeram os exames, não deu nada. Fomos liberados do hospital, assim. Os médicos não entendiam, o pediatra, que era cristão, ainda ficou, gente, eu nem... Nossa, ele era um senhor e falava assim, nossa, em muitos anos que eu não vejo uma cura dessa. E aí a gente usa essa história. Eu uso, quando às vezes eu vou falar com alguém que eu vejo que tá passando, a nossa história, o nosso testemunho edifica a fé do outro. Mas pode começar com uma história, um papo. De experiências que a gente tem com o Senhor. Ou às vezes eu conto, o Espírito Santo, eu senti que Deus falou comigo pra mudar pra Tulsa. Aí a pessoa pergunta, como Deus falou com você? E aí abre uma porta pra uma conversa tão leve, tão gostosa, daquilo que você tá cheio, daquilo das suas experiências com o Senhor. Então busque experiências com o Senhor, busque a palavra do Senhor, porque as experiências podem abrir portas pra você cumprir o seu ID. Porque o ID realmente é um mandamento, não é uma opção pro crente, é uma missão mesmo pra todos nós. Não é só pra mim, não é só pra Érica, não é só pro pastor Lamartine, é pra todos nós. É um mandamento do Senhor, pra todo cristão. Então, se a gente não está transformando outros, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Então, é parte... E nós vamos cumprir o ID com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, e aí crescer a igreja. Mas não no sentido de crescer a igreja porque queremos igrejas gigantes, mas porque queremos ver pessoas salvas, restauradas, cada transformadas. Vez mais famílias fazendo parte desse reino lindo de Deus. Porque famílias restauradas é o que a gente... É tão lindo ver uma família que estava quebrada, passando por tanta dificuldade, encontrar Jesus e ser transformadas, mas só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Não tem cura além de Jesus. É só Jesus que preenche o buraco do nosso coração, não é mesmo? E assim como eu falei, não existe reino de Deus sem esse rei maravilhoso e sem súditos. E sem um governo, né? Deus governa sobre nós, mas nos convida a seguir um plano que é dele. É interessante, né? Quando a gente fala de reino de Deus, a gente fala que ele é o rei e a gente muitas vezes esquece que nós temos uma posição de súditos, né? Essa palavra no contexto atual, ela é até estranha, que a gente não está acostumada com ela. Mas fala muito dessa posição de submissão à vontade daquele que é o rei, né? Que reina sobre nós. Então, a gente não pode viver uma vida só em busca daquilo que a gente quer, né? Dos nossos objetivos finais. Talvez hoje você está ouvindo esse podcast, está acompanhando a nossa jornada Essência, está se preparando para vir no evento do Essência, mas você está vivendo para você. Como se você fosse o rei da sua história, da sua vida, da sua família. Você é a rainha, né? Que a sua vontade é o que determina as suas atitudes, que é o que determina tudo que se faz aí na sua casa. Mas eu quero dizer para você que o reino de Deus, esse conceito lindo que Deus nos apresenta na palavra, ele diz respeito à autoridade do Senhor sobre nós. E esse lugar que nós devemos ter de submissão. E eu quero dizer, Tati, que você é uma mulher submissa ao Senhor. Amém. E os frutos de bênção que nós que estamos ao seu redor podemos ver, assim, são lindos. Nós vemos Jesus na sua vida, na vida da sua família. Eu não consigo nem imaginar se ela foi para 50 países. Quantas pessoas foram impactadas por meio da sua vida. Então, que você... Eu quero te parabenizar por ser uma mulher que representa muito bem o reino de Deus. Amém. E hoje, nesse podcast, eu tenho certeza que você inspirou mulheres a também se posicionarem em submissão à vontade de Deus, né? Amém. Se abrir para o que Ele tem para cada uma de nós, porque cada uma vai ter uma história, vai ter uma trajetória, mas quando a gente aceita que Deus que decida, né? É lindo, ó, tem que esperar para namorar, tem que esperar o homem certo para casar. Quando Deus manda ir para um lugar, vai. Obedeça. Quando Deus manda voltar, volta. Isso aí. Quando Deus manda entregar o evangelho para as pessoas, entrega. Quando tá tímido,
Vai Vence a mesmo, com timidez. ousadia. Vai com ousadia. E eu quero Amém. pedir para você terminar, então, entregando uma mensagem para essas mulheres. Sim. E é isso. Sim, mulheres, o seu campo missionário começa dentro da tua casa, do teu lar. Talvez você seja jovem, então o seu campo missionário pode ser seus pais, pode ser sua vizinha, pode ser o porteiro do seu prédio, mulheres esposas, o seu marido, os seus filhos. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso marido e os nossos filhos. E não tem nada mais importante do que adianta ganhar o mundo se perdermos a nossa casa. Então cuida do teu lar, cuida da tua casa, tenha tempo em mesa com seus filhos, assim, monta a mesa para eles, senta com eles, conversa com eles. Eu vejo que os meus momentos mais lindos com a minha família são realmente na mesa, rindo junto, conversando junto. Mas o meu primeiro ministério é a minha casa, o meu marido, os meus filhos. E depois é assim, Deus pode te usar, mas eu sou tímida, mas eu não sei, eu não tenho o dom da palavra, eu não sei fazer isso. Deus pode te usar. Começa com a tua história, aquilo que Deus já fez na tua vida. Ele quer usar você grandemente. O que você precisa é só dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me assim na vizinha, sei lá, tira o lixo dela, tira o lixo de ali, põe ali, Adorei. sei lá, ali, varre a entradinha lá que Adorei. vocês compartilham ali na entrada de serviço, um pouquinho de serviço, nós somos servos do Senhor, mas nós estamos aqui também para servir uns aos outros, sirva o outro e mostre Jesus dessa maneira. Eu amo você, obrigada por esse convite, os Foi seus uma pastores delícia. são as coisas mais lindas, pastora Érica, linda, maravilhosa, mas o seu coração é tão lindo, honra a sua vida, do Ramon, essa igreja linda, que sempre me sinto tão acolhida, me sinto em casa aqui. É que eu você nunca é de frequentei casa, aqui, mas você é eu me de sinto em casa. Eu chego aqui e me sinto em casa. Amo toda a equipe, mas vocês são maravilhosos. Que essa jornada essência edifique as casas que estão ouvindo, Amém. que seja um tempo precioso e que Deus te Amém. use ainda mais poderosamente em todas as gerações. Porque que Deus ainda já tem te usado, que te use ainda mais. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Te Jesus, amo, te amo. amiga. Obrigada, beijo, mulherada.